Numa altura em que se discutem dois programas de investimentos públicos, o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território e o Programa Nacional de Investimentos 2030, os principais projetos nas áreas das acessibilidades e dos transportes, tão necessários ao Alentejo, não estão contemplados. A região vê deficitária a sua rede rodoviária, abandonada a sua rede ferroviária e esquecida a componente aérea. É preciso concluir-se a construção da A26, que liga a A2 ao Aeroporto Internacional do Alentejo, Beja, com beneficiação do troço entre Beja e Vila Verde de Ficalho, e proceder-se à abertura do trânsito do troço entre o nó Grândola Sul, da A2, e o sítio da Malhada Velha, em Ferreira do Alentejo. Urge iniciar a ligação da A6 à A23, entre Estremoz e o nó de Nisa, com integração do IP2. Importa operacionalizar a estrutura ferroviária da linha do Alentejo, com a ligação Sines-Caia, eletrificar e modernizar as ligações Sines-Ermidas, Ourique-Funcheira, Beja-Casa Branca, Évora-Caia-Porto Alegre-Abrantes, assim como os ramais para transporte de matérias-primas das minas de Neves Corvo, em Castro Verde, e de Aljustrel. Há que criar condições para o normal e bom funcionamento do aeroporto de Beja, através da regular circulação de passageiros e mercadorias e da sua inserção no cluster aeronáutico do Alentejo. Como esperar, então, um futuro promissor sem se resolverem estas situações no presente? Estas e outras questões serão por nós respondidas, porque, juntos, somos melhor Alentejo. Tem a palavra Ana Filipa Nunes, jornalista da TVI. Ora bem, agora sim. Senhoras e senhores, a todos muito boa tarde. Já fui apresentada também. Sejam muito bem-vindos a este segundo painel do Congresso Melhor Alentejo. Nesta próxima hora vamos discutir o papel das infraestruturas no desenvolvimento desta região Alentejo. Vamos, naturalmente, olhar para o futuro, para a estratégia da rodovia e da ferrovia e para os desafios de forma a atingir o desenvolvimento sustentável do Alentejo. Vamos tentar também criar, e como acabámos também de ouvir através das palavras do Sr. Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, algumas ideias que, de alguma forma, também possam ser apresentadas à tutela e também às infraestruturas de Portugal. Sem mais demoras, apresento o nosso painel. Começo pelo engenheiro Mário Fernandes, que é diretor de Planeamento Estratégico das Infraestruturas de Portugal. Seguimos com o engenheiro Hélio Bernardino, especialista em mobilidade e transportes. Temos a seguir outro especialista, o professor Manuel Tão, professor da Universidade do Algarve e, como também já referi, especialista na área da mobilidade e transportes. A seguir, temos uma visão mais empresarial, através do Dr. Carlos Paiva, CEO da Celenis Portugal S.A. Logo a seguir, o professor Joaquim Morato, antigo presidente do Instituto Politécnico de Porto Alegre, e, para terminar este nosso painel, o Dr. Hugo Hilário, presidente da Câmara Municipal de Ponto de Sor, que de alguma forma nos vai trazer aqui uma visão positiva destas questões das infraestruturas. Professor, aliás, começo com a questão para o engenheiro Mário Fernandes. Tivemos aqui uma alteração também, como já puderam verificar no nosso alinhamento, visto que inicialmente seria o Dr. Carlos Alberto João Fernandes, mas temos obviamente também a presença do engenheiro Mário Fernandes, diretor do Planeamento Estratégico das Infraestruturas de Portugal, como já referi. Esta primeira pergunta gostaria de dirigi-lo a si, obviamente, pelas razões que sabemos relativamente ao desenvolvimento da região, que passam naturalmente também pelas infraestruturas de Portugal. Que plano de desenvolvimento está a ser aplicado nesta altura e quais os projetos que estão em execução, nomeadamente na ferrovia e na rodovia? Já deve ter. Posso? Dois, já tem. Muito obrigada.
Muito obrigado, Ana Filipa. Bem, a pergunta é muito direta, muito concreta, já foi abordada pelo Sr. Ministro, portanto não quero fugir a ela, mas gostava de aproveitar a oportunidade para enfim, agradecer a presença e pedir também aqui desculpa em nome do Engenheiro Carlos Fernandes, que teve de facto uma razão ponderosa que o impossibilitou de estar cá. Aproveito também para dizer que, enfim, calhou-me a mim e venho aqui com dupla satisfação, porque além de gostar de discutir o tema dos transportes, conforme o Manuel Valada já sabe, também sou alentejano, portanto, o que me dá uma dupla satisfação em poder estar aqui a debater estes temas. Bom, enquanto responsável pelo planeamento estratégico, eu não podia perder a oportunidade para vos dizer apenas aqui, fazer um breve enquadramento antes de irmos ao que temos efetivamente em curso. Portanto, nós, como em muitos setores da sociedade, estamos neste momento numa espécie de uma encruzilhada, mas talvez mais diretamente ainda no setor das infraestruturas e da mobilidade. O que acontece hoje em dia é que temos indicadores igualmente verosímeis que nos levam para caminhos diametralmente opostos. Se pensarem bem, toda a gente fala da automação, toda a gente fala da eletrificação. Portanto, se pensarmos que a eletrificação conduz a despesas de manutenção, de operação muito menores e que a automação abre o caminho da mobilidade a franjas da sociedade que hoje não têm, os carros, em última análise, até podem andar sozinhos, podem andar com pessoas que já não têm carta por questão de idade ou que ainda não têm. Portanto, isto são indicadores que nos levam a pensar que vamos precisar de mais veículos quilómetros, necessariamente mais infraestrutura. Mas, por outro lado, também temos aí tendências igualmente presentes, se pensarmos no teletrabalho, se pensarmos na partilha, na mobilidade partilhada. Portanto, são movimentações que nos levam a pensar que no futuro poderá haver menos veículos quilómetro, menos circulação e necessariamente menos necessidade de infraestrutura. Portanto, isto para quem tem que gerir infraestruturas e para quem ainda por cima tem responsabilidade, tem lá no nome da sua responsabilidade estratégico, obviamente que tem que ponderar estas coisas, porque senão corremos o risco de não nos estarmos a preparar para aquilo que vai ser o futuro próximo das infraestruturas. Eu já estou a dizer próximo deliberadamente, aquilo que vai ser o futuro próximo das infraestruturas. Portanto, já temos aí caminhões autónomos, já temos carros autónomos, já temos possibilidade de fazer uma compra comercial de um veículo que consegue guiar de forma autónoma. De certeza que muita gente nesta Assembleia já tem um carro que estaciona sozinho, que tem câmaras, que sabe até guiar-se nas guias que encontra na estrada e que evita que muitas vezes que o condutor saia da sua via. Portanto, nós acompanhamos estas tendências, era isso que eu queria dizer, e o nosso pensamento não pode estar só naquilo que conhecemos hoje, tem que estar também para a frente. Mas, obviamente, que não vamos deitar fora todos os carros a diesel este ano, nem para o ano, nem daqui a 10, portanto, haverá uma transição gradual, pelo que, obviamente, temos que pensar que resposta damos para este período temporário. Temos este aspecto. E temos também outro, é que a União Europeia destina verbas, quer do Fundo de Coesão, quer das outras linhas de apoio, CEF, etc., com determinados propósitos. Portanto, o que eu estou a querer dizer é que parece que alguém também já está a resolver as nossas indefinições. Portanto, alguém que contribui destinando dinheiro a determinada atividade, retira-nos, no fundo, alguma margem de discussão sobre aquilo que deve ser o futuro das infraestruturas no país. Sr. Engenheiro, mas vamos lá. Peço fingir na minha questão, independentemente deste enquadramento, que plano é que está nesta altura a ser desenvolvido neste na momento, região? É comumente aceito e todas as nossas campanhas de auscultação resultam nisso, incluindo esta que está a ser feita para o PNI. Dispomos de uma rede rodoviária de alguma forma madura e em muitas situações até redundante. Portanto, temos questões de manutenção que estamos a endereçar e os distritos do Alentejo, posso dizer que para o plano do próximo quinquénio são designadamente Beja, é o distrito que se destaca do ponto de vista do destino do dinheiro para a manutenção de estradas no país todo, mas destaca-se largamente. Porto Alegre e Évora menos, mas também não estão num estado, tão degradado como as estradas que temos em Beja. O grande plano de investimentos que está neste momento em curso é o que designamos por Ferrovia 2020. Portanto, é um programa que resulta do debate que houve nos anos de 2013, 2014 e é focado essencialmente na movimentação de mercadorias. Portanto, visa reforçar a capacidade exportativa de exportação do país e ligar portos a fronteiras.
Na região do Alentejo está a ser feito, como já disse o Sr. Ministro, o maior investimento e a construção do maior troço de linha nos últimos 100 anos, foi o que ele disse, portanto eu não tenho exatamente a data, mas acredito que seja rigorosa. Portanto, estão a ser construídos quase 100 km de linha nova num valor de 500 milhões de euros. Isto permitirá ligar o Porto de Sines em melhores condições à rede ferroviária espanhola, tira cerca de 3 horas ao percurso que hoje em dia é feito utilizando aqui uma parte da linha do leste em Porto Alegre. Portanto, temos já em curso a obra entre o Caia e a fronteira, já está em curso, foi já consignada a empreitada, já está a decorrer, está a decorrer o concurso para adjudicar a empreitada deste tal troço que acabei de dizer entre Évora e Elvas e estão a decorrer os projetos para a zona entre Sines e Grândola. Estamos simultaneamente a estudar, a fazer análise de custo-benefício e estudos técnicos para melhorar também o troço entre Poceirão e Bombel e também a linha de vendas novas. Portanto, isto genericamente, já sei que na primeira ronda provavelmente até já gastei tempo mais do que o que devia, mas resumo aquilo que estamos a fazer. Muito obrigada. Passo a palavra ao professor Manuel Tão, que é especialista, como já referi, em mobilidade e transportes. Senhor professor, como é que classifica atualmente a Ferrovia do Alentejo e qual é a situação mais crítica desta região? A Ferrovia do Alentejo, como em outras partes do país, mas particularmente aqui, é algo que é o resíduo de uma rede ferroviária que não tem nexo. Quer dizer, no fundo, nós temos praticamente uma malha ferroviária que neste momento está distribuída, que não nos produz conectividade nem a escala necessária que possam tornar o transporte ferroviário competitivo. E, portanto, nós necessitamos imperiosamente de reconstruir a malha ferroviária no Alentejo. Isto é, nós não necessitamos tanto de corredores ferroviários, nós necessitamos de uma rede ferroviária, que é totalmente diferente. Uma reabilitação. Exatamente. Temos que ter linhas a interconectarem-se umas às outras. E a situação mais crítica que nós aqui temos é, de facto, não termos uma linha do Alentejo completa, designadamente com a desativação completamente irracional do troço entre Beja e Eurique. E, portanto, o que acontece é, porque não temos esse troço, perdemos a articulação funcional entre o Alentejo e o Algarve. E ao perdermos essa articulação funcional, nós não conseguimos cumprir aquilo que são os desígnios do PNPOT 2007. Eu gostava de mostrar o mapa do PNPOT. Vamos ver se já é possível mostrar este mapa a qualquer momento. Mas, Sr. Professor, se quiser ir adiantando... Mas, basicamente qual é a filosofia que preside ao PNPOT de 2007, que ainda está em vigor, independentemente de algumas propostas mais ou menos fantasistas da sua revisão, que agora estão a surgir, estão a emergir em público? O que se passa é que a filosofia é aglutinar, tanto quanto possível, centros urbanos diferentes, isto é, criar cidades... É possível, nesta altura, Sr. associadas umas às outras, associar o Alentejo ao Algarve, associar o Alentejo à Extremadura, associar o Alentejo à Beira Baixa e também à área metropolitana de Lisboa. No fundo, criar escala, criar profundidade territorial. Ora, este plano que aqui está, este PNPOT, tinha também associado um outro plano do qual, estranhamente, não se fala hoje, e que eram as orientações estratégicas para a ferrovia, para o setor ferroviário de 2006, e que desapareceu. Portanto, não é claro porque que esse plano, que consagrava como linha imprescindível e fundamental a totalidade da linha do Alentejo, desde Casa Branca até à Funcheira ou até Eurique, onde fica a eletrificação, onde há uma ponta de eletrificação, porque é que isso desapareceu? Portanto, não é claro porque é que isso desapareceu, se de facto aquilo que nós procuramos aqui obter é de facto a complementariedade das regiões. Uma das coisas que, quando falamos do Alentejo e também de outras regiões, que nós não estamos habituados a discutir é qual é o valor de uma região como e de ligação e elo de ligação entre as outras regiões. Uma coisa que se falava muito nessa altura era a criação das euro-regiões. E, de repente, deixou de se falar das euro-regiões. Ora, o Alentejo é imprescindível para que exista uma euro-região no sudoeste peninsular. Algo que engloba o Alentejo, o Algarve, a Extremadura e também o ocidente Andaluzia. Isso só é possível com o transporte ferroviário e com uma rede ferroviária. E porquê os comboios e porquê não as estradas?
Porque para isto funcionar, nós necessitamos de distâncias de tempo muito curtas. E nós não podemos circular nas autoestradas a 200 km por hora ou a 220 km por hora. Mas podemos circular a 200 ou a 220 km por hora na rede ferroviária do Alentejo completamente reabilitada. Porquê? Porque aqui temos traçados muito bons. E, de facto, se lançarmos mão de obras de reabilitação completa dessa rede e de eletrificação, eu já aqui ouvi falar de uma coisa que para mim é uma aberração completa, em termos técnicos, que é eletrificar a linha do Alentejo de Casa Branca para Beja e deixar um oco de 53 km sem catenária entre Beja e Eurique. Isto é uma coisa que se compreende facilmente, não por ser da área da engenharia ou da economia, mas apenas por uma questão de bom senso. Não faz sentido nenhum. Portanto, é algo, não tem qualquer tipo de justificação. E, portanto, estas são, de facto, as grandes carências que nós temos aqui. Incapacidade, digamos assim, de fazer do Alentejo uma região charneira, uma região elo, porque não temos um transporte capaz de nos proporcionar as distâncias de tempo curtas que propiciem a associação de várias cidades e territórios. Não sei se o engenheiro Mário Fernandes gostaria de responder relativamente até àquela questão de 2006. É difícil responder por estas decisões do passado. Portanto, o que é certo é que a linha entre Beja e Eurique, como disse o professor Tão, está efetivamente... Ela está, enfim, assegura um nível mínimo de funcionalidade, mas não tem serviço comercial, nem passam comboios, a não ser em situações extraordinárias. Por outro lado, o Sr. Ministro anunciou aqui, já tinha anunciado antes, mas acabou de repetir que de facto o projeto da eletrificação e melhoria do troço entre Casa Branca e Beja é uma prioridade e será lançado ainda este ano pela Infraestruturas de Portugal. Eu gostava só de introduzir aqui um comentário breve, ou tão breve quanto possível. É que, efetivamente, nós precisamos de bom investimento. E o bom investimento não é todo, é apenas algum. Portanto, nunca se pode. Eu bem sei que é sempre aquele problema, uma região já tem poucas pessoas, logo fica discriminada e instala-se um círculo vicioso. Eu não estou a dizer que o país não tem que ser harmonioso. Claro que tem que ser harmonioso. Mas o fator procura e o fator interoperabilidade tem que ser sempre tido em conta. Isto só para contrapor, obviamente temos traçado bom, mas pôr comboios a 220 ou 250 é um investimento brutal que tem que ser tido em conta com a procura que terá. Portanto, mas também a procura poderá não ter atualmente porque não existe. As melhores condições criam mais procura. A questão é que, em muitas análises que fazemos, mesmo levando ao extremo o potencial de captação, dificilmente conseguimos justificar algum tipo de investimentos. Portanto, muito obrigada. Exatamente, obviamente. Acho que todos estamos de acordo que as infraestruturas são essenciais para o desenvolvimento de uma região. Passava agora a palavra para o engenheiro Hélio Bernardino. O que é que considera que deve ser feito para que o Alentejo se possa desenvolver de alguma forma, de uma forma mais sustentável? Bom dia a todos. É um prazer estar convosco. Nós, no Alentejo, temos de saber fazer investimento público socialmente útil. E, por vezes, a sustentabilidade dos territórios e o que temos assistido ao longo do tempo no nosso país é que são critérios que, por vezes, não são levados com o máximo de rigor. E digo isto exatamente nesta região, não tenho receio de o dizer, só para os que vivem aqui, alentejanos como nós, percebam que, desde que o transporte ferroviário é um modo de transporte muito estudado no século XX, muito adaptado, muitos cientistas trabalharam o transporte ferroviário, não nasceu agora aqui, naturalmente. Estamos muito atrás ainda da maioria dos países. Só para terem uma ideia, na Europa somos o segundo a contar do fim. Estamos em penúltimo. Engraçado. Mas atenção, na Europa, não é na União Europeia. Não vamos fazer confusões, porque a União Europeia, provavelmente, estamos em último. Ou estamos mesmo. Eu não queria dizer isto de uma forma tão clara.
Mas na Europa estamos em penúltimo. Temos a Albânia atrás de nós, a Roménia à nossa frente. Quer dizer, estamos aqui a falar a sustentabilidade dos territórios. Todas as redes de transportes são importantes, as ligações nacionais e internacionais e regionais. Sr. Engenheiro, depois que implicação é que depois tem na região? A implicação que tem na região, a atitude que tivemos relativamente ao modo de transporte ferroviário, levou uma queda brutal da população neste distrito. Se repararem o que acontece com o ramal de Cáceres e com todas as áreas envolventes urbanas, o transporte ferroviário fixa a população ao território, mantém a população no território. A ausência do transporte ferroviário, as rodovias, provocam o esvaziamento do território. Isto está estudado por cientistas. Eu não estou a dizer nada de novo, porque isto é apenas uma constatação científica. O que se passou no Alto Alentejo e que nós não queremos que se passe no Alentejo foi este fenómeno com o desaparecimento do ramal de Cáceres e depois com a suspensão do cantonamento, com a suspensão da circulação no ramal, na linha do leste. Isto provocou um esvaziamento deste território que tem repercussões gigantescas. Eu conheço muito bem este distrito, como conheço o Alentejo relativamente bem. Este distrito mete-me algum receio cada vez que atravesso estes territórios. O que acontece aqui? Não havia qualquer justificação para suspender o ramal de Cáceres, porque é uma linha de mercadorias que foi construída para mercadorias, está em ótimas condições. Não existe nenhum documento técnico que tenha aconselhado a suspensão da circulação. A linha do leste é outro ramo da nossa rede de mercadorias que foi construído para mercadorias. Os documentos de 1950 já têm isso tudo muito bem definido. O tempo de vida útil de uma rede de mercadorias não é igual a uma autoestrada, é muito superior a isso. Nós temos rede ferroviária no Alentejo para criar a sustentabilidade dos territórios e, além disso, temos a questão que o professor Tom já falou, da linha do Alentejo, que é um erro. Acha que considera que a linha do Alentejo para as mercadorias que saem de Sines, por exemplo, para a Espanha, poderia ser uma alternativa? E pedir para ser de alguma forma breve, depois para passarmos a palavra. Temos aqui um problema, nós no Alentejo temos aqui um problema que é o Porto de Sines. É uma grande vantagem ter o Porto de Sines, mas neste momento, com os constrangimentos e as restrições que temos à circulação ferroviária, a saída de Sines, temos um porto em que as composições entram na raquete para aguardar a saída de Sines, depois têm que parar em São Bartolomeu, depois têm que parar em Ermidas. Quer dizer, construímos um lote de estações técnicas para parar comboios ao longo do seu percurso. A linha do Sul é via única. Ora, o que é que acontece? Todos os comboios estão canalizados pela via única, em que tem pequenos troços de via dupla, mas o cantonamento em CTC não permite fazer cruzamentos lançados, que era aquilo que tecnicamente as pessoas pensaram a fazer pequenos troços de via dupla. O que é que acontece? Este troço que o Governo está a analisar para a ligação à Espanha tem um erro grave. Vai à área urbana, à área metropolitana de Lisboa, ao Poceirão e vira diretamente para Beja. Ora, todo o tráfego de Sines está sobrecarregado na zona do nó do Poceirão. A bifurcação da Água-Alva é sistematicamente um local de paragem. Só para vos dar uma ideia, este mês de setembro de 2018, no dia 13/9, o total de atrasos que houve dos comboios de Sines, só no dia 13/9, que foi o melhor dia deste mês, foram 535 minutos de mercadorias a sair de Sines. 535 minutos e foi o melhor dia do mês. Os outros dias, por isso a linha do Alentejo é uma boa alternativa, porque são mais 2 km, fazemos 20 km com o material circulante desligado, permite-nos chegar à Casa Branca muito mais rapidamente do que pelo Poceirão e área metropolitana de Lisboa. Sr. Engenheiro, muito obrigada. E exatamente como estava a referir, até por causa dos atrasos, e passo a palavra ao Dr. Carlos Paiva, e um dos objetivos, naturalmente, das infraestruturas é promover a mobilidade das pessoas, mas também dos bens de consumo. Dr. Paulo Paiva, CEO da
Selenis conhece de forma empírica o impacto da ausência destas infraestruturas e começar mesmo por aí, de que forma é que afeta a empresa, neste caso a Selenis, até tivemos este exemplo aqui de mais de 800 minutos, em algumas vezes, de atraso dos comboios. Bom dia a todos. Eu peço desculpa, mas vou ter que perder 2 minutinhos a explicar quem é que somos para fazer sentido aquilo que eu digo. Em primeiro lugar, deixem-me dizer que estou numa situação extremamente confortável, porque eu do que é normal, que eu gosto de estar do lado da solução e não do lado do problema. Hoje estou do lado do problema, só posso apontar problemas e estou à espera que alguém me aponte as soluções. Este complexo petroquímico, que é isso que somos em Porto Alegre, nasceu há 50 anos, grosso modo, e durante a maior parte da sua vida focou-se na questão das fibras de poliéster e, portanto, foi todo vocacionado. Com a mudança do mundo, com tudo o que se passa e as novas capacidades da China, do Paquistão, da Índia, obviamente a produção de fibras na Europa ressentiu-se e terminou. Enfim, restam algumas unidades, principalmente na Alemanha, mas isto deixou de ser um negócio onde fôssemos competitivos. Tivemos, na altura, a capacidade de nos reinventarmos. E então criámos 2 unidades, uma unidade que é a Vertis, que produz filme à base de PET standard. O PET é aquilo que dá para fazer as garrafas de água, chamada garrafa de água de plástico. E, portanto, produzimos filme para embalar toda a espécie de alimentos, produzimos bobines de filme, essas bobines são formadas, não é? Faz aquelas bandejas, depois levam o fiambre, o queijo, a carne processada, tudo o que possa imaginar. Portanto, materiais que têm que ser transportados para várias partes do país e também da Europa. No caso da Evertis, onde este ano, pela primeira vez, vamos vender, se tudo correr como estamos à espera, 50 mil toneladas, eu estimo que Portugal vai consumir 2 mil. Portanto, são 48 mil a sair de Porto Alegre. Só E pedi para pôr o microfone mais em baixo, exatamente. Não, tá. Estamos a falar de 40% do nosso mercado na Alemanha. Presta um mês. Ok, acho que agora está melhor. Estamos a falar de 25% do mercado na Alemanha, 40% em França, 15% em Itália e depois Bélgica, Holanda, Noruega, Polónia, por aí fora. Posto isto, Dr. Carlos Paiva, de forma é que as infraestruturas, a ausência de infraestruturas, de alguma forma podem Já estou a demorar muito tempo, não é? afetar, neste caso, a sua empresa? O que é que eu tenho que fazer? Por exemplo, quando vendo para a Alemanha, onde estão os maiores concorrentes da Evertis, são tudo empresas alemãs. Nós estamos a vender aos mesmos clientes que eles. Temos que atravessar Espanha, França e entrar na Alemanha, muitas vezes para Munique, enfim, até para o leste da Alemanha. E não podemos, e a única solução que temos para sermos competitivos em termos de prazo de entrega é por caminhão. Isto tem custos exorbitantes, que obviamente vão diminuir a nossa capacidade competitiva. Porquê? Porque não temos facilidade, por exemplo, em chegar ao Porto de Leixões, que é o porto que tem as melhores rotas para o norte da Europa. Se tentarmos chegar ao Porto de Leixões, só a movimentação da mercadoria daqui, da fábrica, até entrar no navio no Porto de Leixões, leva 1 semana e meia. Ora, de caminhão entrega em 3 dias. Se eu levar 1 semana inteira, 1 semana e meia com isto, com mais 9 dias de transit time do navio até ao Porto de Roterdão, por exemplo, com mais o inland da Alemanha, que se faz num dia, 1 dia e meio, mas na realidade é muito mais fácil para o meu cliente encomendar sucessivas toneladas ao produtor, meu concorrente, que está ao lado dele, do que estar-me a comprar um contentor completo e, grosso modo, estar 3 semanas sentado à espera do material. Isto é só para dar um exemplo. Do lado da Selenis, desculpe lá, decidimos, ou concluímos que não podíamos produzir polímero standard e então evoluímos tecnologicamente para produzir polímeros especiais. De todos os polímeros de poliéster, o mais especial que existe no mundo é o chamado PETG, que dá, por exemplo, para fazer
os sleeves. Os sleeves são aqueles rótulos que têm a capacidade de se moldar ao corpo da garrafa. Uma coisa hoje muito utilizada e cada vez mais. Isto era feito no passado com PVC, mas toda a gente sabe dos problemas que o PVC acarreta em termos de saúde e, portanto, está-se a migrar para o PET-G. No PET-G há 3 produtores no mundo, incluindo nós. Há um nos Estados Unidos, há um na Coreia e nós na Europa. Somos o único. De tal forma, somos o único que os americanos beneficiavam de uma isenção de imposto de importação para a Europa e nós, com a ajuda da Autoridade Tributária e Aduaneira, que foi fantástica, conseguimos provar na Comissão Europeia que na Europa há produtor de PET-G e eles agora já pagam como nós pagamos para entrar lá, felizmente. Acontece que nós estamos a conseguir vender no mercado dos Estados Unidos o nosso produto, no México, nos Estados Unidos, na Guatemala, na República Dominicana, conforme estamos a vender na Coreia, no Japão, na China, na Tailândia. Nós estamos a exportar tudo isso daqui, de Porto Alegre. De Porto Alegre. Qual é o problema? 30% do meu custo logístico para fazer chegar um contentor ao porto de Carolina do Norte, que mais utilizamos, 30% do meu custo logístico relaciona-se Porto Alegre-Sines. 70% é a partir do Porto de Sines até chegar lá. 25, 30% do meu transit time é da fábrica a Sines, ou melhor, até entrar dentro do navio. Portanto, alguma Mesmo coisa... até os Estados Unidos, portanto. Até os Estados Unidos. 30% até 30% do custo e do tempo é passado aqui. E se isto é verdade no que eu exporto, imaginem o que eu sofro com a matéria-prima que tenho que importar. Felizmente agora o grande projeto de Sines, a Artland, o último grande projeto de Sines, renasceu, depois de ter estado parado durante 2 ou 3 anos, e não me cabe a mim na cabeça que eu tenha que receber de caminhão 5, 6 contentores de uma matéria-prima que para mim é essencial por dia, 5, 6 contentores, a partir de caminhão de Sines até Porto Alegre. Se eu importo uma matéria-prima dos Estados Unidos, como faço, que chega ao Porto de Sines, levo 3 dias a conseguir tirá-la do Porto de Sines, leva no mínimo 24 horas a chegar ao entroncamento, e é porque a MSC faz o trabalho todo em contínuo, e depois tem que mandar um caminhão daqui ao entroncamento buscar a matéria-prima. Atendendo a que nós temos que comprar tudo nos mercados internacionais, atendendo a que isto implica empates de capital absolutamente insustentáveis, garantias bancárias, tudo isso, todos os dias para nós contam. E todos os dias nos tiram a capacidade competitiva. E em mercados em que mundialmente competitivos e em que mundialmente nos estamos a bater com os maiores, e estamos a bater com os maiores do mundo. As pessoas não têm noção disto, muita gente não tem noção disto, mas eu gostaria de, mais uma vez, frisar o que é importante. Em Porto Alegre, no Alentejo, produz polímero que compete ao nível mundial e é o polímero tecnologicamente mais evoluído. Tenham sempre isto presente. Agora, eu não sei quais são as soluções para este problema. Alguém saberá melhor do que eu. Eu estou do lado do problema. Eu preciso é que me deem capacidades para competir. Obviamente que esta competição, para além da sua empresa, é uma competição que também afeta a própria região do Alentejo. Evidentemente. E as próprias empresas alentejanas. Já vamos também tentar perceber aqui com as infraestruturas de Portugal. Antes também vou passar a outro caso. Não é uma empresa, mas é um Instituto Politécnico de Estudos Universitários, neste caso o Instituto Politécnico de Porto Alegre. O professor Joaquim Mourado foi durante vários anos presidente deste instituto, chegou mesmo a apresentar soluções aos decisores, mas nesta altura o que é que eu gostaria também de perceber é de que forma esta ausência de infraestruturas, que estamos aqui a abordar obviamente neste painel, quer na ferrovia, quer na rodovia, pode colocar em perigo a própria continuidade desta instituição. Muito bom dia a todos. Permitam-me que em poucos segundos faça um parênteses antes de responder a essa questão, para me referir ainda à mítica barragem do Pisão, que foi muito falada no painel anterior, cuja construção tem sido adiada durante décadas e que talvez seja o projeto que mais une todos os parceiros regionais e para além da região. É um projeto que já não carece de demonstrações. E, portanto, eu diria que para se tornar realidade carece apenas de decisão política. Portanto, as evidências ficaram aqui
se ainda existia alguma dúvida, durante esta manhã, com certeza, foram todas esclarecidas e, portanto, gostaria de deixar esta referência sobre esse projeto decisivo para o desenvolvimento do Alto Alentejo. Eu entendo que seja difícil discursar sobre o Alentejo, mas seguramente ainda é mais difícil quando procuramos focar o discurso no Alto Alentejo. Todos percebemos porquê. Procura-se fugir do discurso relativamente às soluções para o Alto Alentejo. E é fácil, basta nós olharmos para o retrato para percebermos o que eu depois vou dizer a seguir acerca do Politécnico. O distrito de Porto Alegre é o distrito dos 0,9% do país. É que nem chega a representar 1%. Excepto na extensão do território, que é quase 7%. Mas é 0,9% o peso do PIB do Alto Alentejo no PIB nacional. É 0,9% no número ao número de empresas a nível nacional. E também não é por acaso o número de deputados corresponde a 0,9%. O número de estudantes do a 0,9% do número de estudantes do ensino superior em Portugal. E, Porto Alegre é isto. O retrato não chega sequer a 1% do país. E, portanto, torna-se difícil vencer esta barreira e convencer quem tem que ser convencido de grandes projetos necessários para desbloquearmos o desenvolvimento do distrito. Este está... E, portanto, face a este enquadramento, eu deixaria duas notas. A primeira, sobre o desequilíbrio do ensino superior em Portugal. A rede de ensino superior está profundamente desequilibrada e não há país que tenha um desequilíbrio próximo do nosso. Eu tenho aqui um mapa, mas não vou apresentar, mas se calhar basta mostrar a partir daqui para se perceber. A primeira coluna é de Portugal e as restantes são os outros países europeus. E isto significa só o seguinte: as duas principais áreas urbanas portuguesas, Lisboa e Porto, concentram 54% dos alunos inscritos no ensino superior. 54%. Professor, de que forma é que... Exatamente, vou já chegar lá. Chegamos a estes números também, exatamente. Muitas vezes por causa das infraestruturas. E diria que, por exemplo, a França, Reino Unido, a Alemanha, a Holanda, não chega sequer a 20%. Portanto, temos um país profundamente desigual também no ensino superior. E posso dizer-lhe que, ao longo dos anos, no Politécnico de Porto Alegre, temos assistido nas colocações, e certamente este ano não será diferente, que muitos dos estudantes... Temos uma enorme dificuldade entre estudantes residentes a norte do Tejo. Enorme dificuldade. E, obviamente, está correlacionado com as dificuldades que temos também nos transportes. Na mobilidade. Não existem soluções para um aluno que venha do norte do país poder vir estudar para Porto Alegre, poder visitar a sua família no fim de semana. Não temos condições para isso. Não chegas a tempo de iniciar as suas aulas na segunda-feira. Muitos desistiram por isso mesmo? Exatamente. E temos alunos que, depois de serem confrontados com estas dificuldades, simplesmente se tiveram que transferir para outra instituição de ensino superior. O número ainda era significativo, professor? Exatamente. Eu posso dizer-lhe que no Politécnico de Porto Alegre é mais fácil atrair jovens internacionais do que do norte do país. É mais fácil nós termos estudantes de outros países com outra nacionalidade do que atrair jovens do nosso país. E, professor, a principal resultado tem a ver exatamente sem com dúvida, os transportes? Nós não temos uma ferrovia que traga estudantes até Porto Alegre, temos uma estação a 12 km de Porto Alegre e não temos sequer transportes de rodovia
para o norte do país. E, portanto, é uma dificuldade enorme para podermos atrair jovens para o nosso Portanto, isso para a aumenta nossa ainda mais as instituição. assimetrias da região. Como é óbvio. Muito obrigada. Passava agora a palavra... Vamos aplaudir. Estando em Porto Alegre, certamente as pessoas que estão aqui nesta audiência também sentem diariamente algumas destas dificuldades aqui descritas. Passo a palavra ao Dr. Hugo Hilário, Presidente da Câmara Municipal de Ponte Sor. Sr. Presidente, no caso de Ponte Sor, e vamos dar aqui uma perspectiva mais positiva, até de alguma forma para desanuviar um pouco esta discussão, tem conseguido de alguma forma transformar o aeródromo de Ponte Sor numa academia de sucesso para a formação de pilotos de aviões, que podemos dizer até é líder à escala mundial. O que é que acha que poderia ser feito para ter mais casos de sucesso? Ou o que é que estão a fazer nesta altura? Bom dia a todos. É sempre bom nós num painel e num congresso em que tenhamos que discutir tantos e apresentar tantos constrangimentos e tantas debilidades que o nosso território efetivamente tem, e eu obviamente que partilho, concordo e subscrevo que há muita coisa a fazer, que há muita infraestrutura a ser reabilitada, outras a ser criadas. Partilho que há políticas que têm que ser, de uma vez por todas, implementadas e outras alteradas. Aquilo que eu não partilho é que este território seja um território já mais do que desertificado e que já não haja nada a fazer. E o exemplo de Ponte Sor, à semelhança de muitos outros aqui do nosso Alto Alentejo e do Alentejo em geral, porque acredito que todos os concelhos, ou em todos os concelhos haverá um bom exemplo, um exemplo de investimento rigoroso, certo, e que tenha dado um contributo à sua comunidade acima do que aquilo que é normal. E nesse sentido foi que Ponte Sor procurou fazer. E eu estou à vontade para dizê-lo, porque tenho tido a missão de dar continuidade a um trabalho, de promover ainda mais o aeródromo, mas disse que estou à vontade de o dizer porque nem fui eu, foi o meu antecessor que teve esta visão e esta coragem de criar uma infraestrutura diferenciadora. E porquê é que a criou ou o que é que pensou na altura? Conhecendo o melhor que conseguia o próprio território, aproveitando o tal capital natural de que há pouco se falava, e o capital natural no nosso aeródromo é o não congestionamento de tráfego aéreo, é aproveitar o ar, é aproveitar as largas horas de sol que efetivamente o nosso clima também tem para nos oferecer, é aproveitar a localização, ou foi aproveitar a localização geográfica da cidade e do concelho de Ponte Sor, que está, independentemente de hoje estarmos aqui a falar dos constrangimentos a nível da mobilidade, mas o que é verdade é que nós estamos a 1h20, 1h30 de Lisboa, a 1 hora de Espanha, a 1 hora de Castelo Branco, a 1h30 de Coimbra, e, portanto, aproveitar essas mesmas condições para, com alguma audácia e coragem, investir médio e longo prazo. E isso, às vezes, para nós autarcas, ou para muitos autarcas, ou decisores políticos, não é assim tão confortável, porque o retorno que estamos a retirar hoje desta infraestrutura aeródromo municipal já passou, muitas vezes e muitos anos, por a descrença até de muita gente, obviamente que sim. Se perguntássemos aqui há 15 anos atrás se o município teria feito bem ou não em investir 20 e tal a 30 milhões de euros no aeródromo, se calhar 90% das pessoas não acreditavam que hoje nesse aeródromo já trabalham cerca de 3 centenas de pessoas, que têm a líder mundial, a Escola de Pilotos líder mundial na formação de alunos, que tem uma das melhores empresas da Europa na produção de drones, aviação não tripulada, que tem uma empresa que produz máscaras de oxigênio para aviões supersónicos e que decisivamente alterou a realidade de uma comunidade. E, portanto, voltando ao início daquilo que disse, é bom estar eu hoje aqui no papel de dar um bom exemplo deste território, mas também para motivar e para dizer que, apesar de tantos constrangimentos que temos,
Também é possível, se acreditarmos e se estivermos devidamente concertados, poder marcar a diferença. Muito obrigada por este caso positivo e também pelas suas palavras. Ia passar novamente a palavra ao engenheiro Mário Fernandes, não só se quisesse responder às questões que entretanto foram colocadas, mas também para aproveitar a sua presença, Sr. Engenheiro, para perceber quais são os investimentos nesta altura inscritos no PNPOT, no Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território, e também no PNI, Plano Nacional de Investimento para 2020 e 2030. Portanto, o PNPOT não tem identificação de investimentos concretos, é um programa, programa nacional de políticas. Mas, enfim, o PNI, o tal Programa Nacional de Investimentos para a década de 2030, esse sim será um elenco dos projetos que se espera obtenham um consenso para que tenham alguma perenidade e não sejam postos em causa, enfim, quando muda o ciclo político. Portanto, mas esses, Ana Filipa, estão ainda... Existe neste momento uma fase de recolha de Não me consegue dizer contributos. Quais são as prioridades? Não, consigo enquadrar talvez as duas coisas, que é a resposta aos desafios que aqui os meus colegas de painel lançaram, Sim. enquadrando com o tema do Programa Nacional de Investimentos 2030. Portanto, nós não conseguimos, ao nível da gestão das infraestruturas nacionais, dar uma resposta à medida, aquele tailor-made que às vezes se diz, por exemplo, aos problemas que o nosso colega Paiva colocou. Portanto, os problemas da Selene, com certeza que encontram resposta naquilo que é o encadeamento ou os elos de uma cadeia logística e de transporte que precisam de ser melhorados. Senhor, a quem é que ele se deve dirigir? Então, para encontrar Uma estas parte, respostas? com certeza, que às infraestruturas. Uma parte. A outra, se calhar, até à estiva do Porto. Não é? Provavelmente, não é? Se demora a desembarcar os contentores ou a embarcar, portanto, terá em causa também aqui os temas da estiva e todo o handling portuário, etc. Por outro lado, Porto Alegre está e estará sempre a 200 km do mar. Isso aí, penso que não haverá outra hipótese. Portanto, é com esta realidade que temos que nos confrontar. Agora, sem querer, obviamente, quer dizer, também penso que presumem que não me ficava bem que depois do Ministro dizer aqui que não vinha anunciar projetos, eu venho aqui dizer uma lista, mas obviamente cabe-me, e julgo que cabe dentro das minhas funções, falar um bocadinho sobre as preocupações da infraestruturas de Portugal, que são um contribuinte para o plano. O plano é mais alargado, inclui as infraestruturas dos Ministérios do Mar, dos Ministérios do Ambiente, portanto, no que tem a ver com a atividade portuária e também a atividade dos transportes coletivos. Nós, obviamente, que vemos com particular interesse que seja a década em que vamos concluir a eletrificação da rede ferroviária nacional. Portanto, gostaríamos que esse objetivo, enfim, por questões de uniformidade, de operação, que fosse um objetivo que ficasse inscrito. Gostaríamos de concluir a rede de IPs, e Porto Alegre aqui está de IPs. Eu disse de IPs, vi algumas reações, eu não estou a falar de ICs, estou a falar de IPs. Apenas temos por concluir o IP8 e o IP2. O IP2 é muito extenso, vai de norte a sul, e há troços aqui, muito perto de onde estamos, que estão por concluir e por melhorar. Há outros mais a norte, na zona do Douro, e apesar de, enfim, para sul de Évora, a coisa já está resolvida com as últimas intervenções. Mas, portanto, eu centrava-me nestes dois. Eletrificação total implica, obviamente, a linha de Beja, e a conclusão da rede de IPs implica o IP2. Portanto, está a falar do troço que está parte feito e que ainda não foi inaugurado? Eu estou a falar da rede que estiver em exploração na altura. Portanto, não temos neste momento, também para falar com toda a franqueza, não há nos instrumentos de planeamento nacionais neste momento a previsão de se reativar o troço entre entre Beja e Ourique. Portanto, mas a rede que existe e que esteja em exploração, gostaríamos que fosse integralmente eletrificada. Está previsto também a inauguração do troço que vai de A2, de Grândola Sul até Malhada Velha, Ferreira do Alentejo? Malhada Velha. Sim. Esse troço está construído. Mas está prevista a inauguração? A inauguração depende de uma questão operacional melindrosa e embaraçosa para todos os intervenientes, portanto, obviamente que é dificilmente justificável que uma estrada que está, do ponto de vista físico, concluída, não esteja já ao serviço, mas de facto eu presumo que esteja para muito breve essa solução, que infelizmente, que não cabe à IP, totalmente pelo menos. Mas sim, é uma situação que nos embaraça a todos e que temos que resolver rapidamente.
Gostaríamos, obviamente, também de intervir no... Estou a ver ali um ex-presidente da Câmara de Beja. Obviamente que a continuação, desde essa malhada velha que está no Concelho de Ferreira do Alentejo até Beja, não está também prevista a continuação em autoestrada, mas a intervenção em cima das estradas atuais que hoje asseguram o percurso do IP8 é imperioso. Mas essa aí eu diria que tem que ocorrer ainda antes da vigência do 2030. Tem que ser imediatamente, portanto tem que ser para o ano. Que é também uma prioridade nossa. E a conclusão também há aqui outro ponto, peço desculpa, da conclusão da A26 de Sines até Andaluzia. Essa foi a que eu acabei de dizer que não está neste momento nas previsões. Portanto, aquele pedaço que foi suspenso, cuja construção foi suspensa, do que foi suspenso já foi concluído a parte entre a A2 até Santa Margarida ou a tal Malhada Velha. São cerca de 12 km de autoestrada. Daí para a frente, aquilo que eu estava a dizer, que a nossa prioridade imediata é a beneficiação da estrada existente. Ficou explícito. Muito obrigada. Professor Manuel Tão, outro ponto relativamente às infraestruturas, parte também pelo melhor aproveitamento do aeroporto de Beja, é um dos pontos também relativos aqui à infraestrutura que também queremos referir neste debate. Já não temos assim muito tempo, portanto vou pedir a todos os intervenientes nesta segunda ronda para sermos um pouco mais breves. Professor, é possível transformar o aeroporto de Beja numa infraestrutura de desenvolvimento para a região, nomeadamente no Alentejo, Extremadura e Andaluzia? É assim, eu respondo a essa pergunta da seguinte forma. Como devem saber, eu sou do Algarve e o aeroporto de Faro foi desenhado para uma capacidade de 5 milhões de passageiros por ano. Neste momento estamos próximos aos 9 milhões e nos próximos 5 anos seguramente que ultrapassaremos os 10 milhões ou os 11 milhões. E a questão é, o aeroporto não pode ser ampliado. Nós não podemos ter uma segunda pista paralela, porque senão arrasamos com a Ria Formosa. É tão simples quanto isso. Se não pode ser ampliado, temos que contar com um aeroporto de apoio. Mas para contarmos com um aeroporto de apoio, precisamos de um tempo de viagem competitivo para lá. Ou seja, aquilo que se houvesse ligação ferroviária com a totalidade da linha do Alentejo modernizada e eletrificada, que aparentemente o Governo não deseja, e é preciso dizê-lo, nós podíamos socorrer-nos de Beja. Mas isso, pelo visto, não vai acontecer. E o que é que vai acontecer? Muito mais rápido que 2030. O aeroporto de Faro vai se esgotar, não há dinheiro para construir um novo aeroporto de 3 mil milhões de euros em Paderno, não há, até porque o Algarve não tem acesso a fundos comunitários que, por exemplo, o Alentejo tem. E nós vamos ficar com um aeroporto alternativo em Sevilha, a 200 km de distância e por caminhoneta. E então aí as pessoas vão deitar as mãos à cabeça. O que é que aconteceu? Estamos a perder turistas no Algarve porque não soubemos lançar recurso do aeroporto de Beja com uma ligação ferroviária do Algarve até Beja. É isto que nos vai acontecer. Nós temos o hábito neste país de deixar arder a casa e quando a casa estiver toda queimada chamamos os bombeiros. E é isso mesmo que nos vai acontecer ali. Professor, então portanto, o que é possível fazer para o aeroporto de Beja ser uma solução? Uma vez mais, a resposta é o caminho de ferro. Modernização completa e eletrificação da linha do Alentejo entre Casa Branca e Ourique. Não entre Casa Branca e Beja, que é um disparate completo. Muito obrigada. Há pouco fez-me sinal, Dr. Carlos Paiva, relativamente... Queria dar uma palavra? É uma coisa muito rápida. O que ouvi dizer que não pode ser desenhada uma solução tailor-made para os nossos problemas. É evidente que não pode. Mas também é evidente que para encontrarem a solução certa têm que falar connosco, têm que falar com a Hutchinson, têm que falar com a Embraer, têm que falar com a não me lembro agora o nome da empresa, a GIER. Tem que falar com todas estas entidades. Tem que haver mais comunicação e diálogo. Tem que falar com todas estas entidades. E claro que nós não vamos dar as soluções. Mas é de nós expormos os nossos problemas que se calhar conseguem encontrar a melhor solução. Daí também este debate. Eu o que ouvi aqui, eu também estava convencido, se calhar grande parte do problema de movimentação do Porto de Sines era dos estivadores, mas o que ouvi aqui, isto não é. A maior parte do problema é os constrangimentos da linha férrea à saída do Porto de Sines. Pelo menos foi o que eu ouvi. Portanto, estou aqui para aprender. Bom, só para pegar um bocadinho uma coisa que me é muito querida, que é o movimento aeroportuário,
por mania minha. É para mim claro que a solução do problema de tráfego aéreo em Portugal e tráfego de passageiros não tem outra solução que não seja Beja. Isto é para mim claro. Não é possível em Lisboa, não é possível no Algarve, em Faro. Faro então, fala-se de Lisboa, mas se soubessem a situação real de Faro, é muito pior que Lisboa. Isto passa por Beja, mas para passar por Beja tem que haver vontade e tem que haver principalmente fatores de ligação de Beja aonde de facto esse tráfego aéreo faz falta. Eu vou-lhe dizer uma coisa, viajo muito para o norte da Europa, enfim, para o centro da Europa, frequentemente eu vou de carro daqui para... É melhor para mim andar 457 km de Porto Alegre ao aeroporto de Madrid do que ir a Lisboa a apanhar um avião. Isto não faz sentido. Dr. Carlos Paiva, muito obrigada por esta visão. Dirigia-me agora ao engenheiro Hélio Bernardino, se concorda com a visão que também foi apresentada pelo colega especialista Manuel Tão e também de que forma é que poderia também ser resolvida esta questão da rodovia na região do Alentejo. E pedi para ser breve, até porque menos de 10 minutos para terminarmos. Para ser muito rápido, os constrangimentos e restrições às redes de transportes, seja ferroviária, rodoviária ou aérea, têm sempre um impacto muito negativo nos empresários. A competitividade do país fica muito afetada, sempre, em qualquer uma das redes que isto se passa. E nós temos dificuldades graves na rede ferroviária. Rede ferroviária, atenção, material circulante e infraestrutura, são duas coisas diferentes. A nossa infraestrutura não está má, está até bastante boa. O material circulante é que é o segundo pior da Europa. A nossa rede rodoviária, no Alentejo, quando foi planeada no Plano Rodoviário Nacional de 2000, o IP2 foi bem pensado. O IP2, se repararem bem, e é um assunto a trabalhar, e as CIMs e as autarquias devem estar envolvidas com as infraestruturas de Portugal nos projetos do IP2. Porque o IP2, quando foi feito o Plano Rodoviário, em 2000, a configuração urbana das diferentes localidades atravessadas e concelhos era uma na altura, neste momento é outra. Temos de pensar em cada concelho, estudar a solução A, B, C, D, trazer a cada autarquia e os empresários a estudar os corredores para o IP2 e as variantes, se for o caso. É preciso perceber se as contagens de tráfego em determinadas secções me obrigam a ter nós com determinadas dimensões. O Sr. Engenheiro concorda com a visão que também foi aqui apresentada para até 2030? A visão que foi aqui apresentada até 2030 é uma visão muito condicionante de uma entidade que não pode fazer muito mais. Nós temos de perceber que eles têm o IP2 na mão e que eles não se esqueçam que o IP2 que liga a corda entre a linha do leste e o ramal de Cáceres e a A23. É preciso não perceber que o IP2 foi pensado para trabalhar em rede. E estas redes, necessitamos delas todas a funcionar para as mercadorias e para os passageiros. Atenção que a questão da procura de passageiros é uma questão falsa, porque nós temos um problema de excesso de mercadorias. E temos redes fechadas, temos ramos das redes fechadas. Nós precisamos de pôr as mercadorias a funcionar por via ferroviária. Em 2026, estas empresas, como do nosso amigo que está aqui sentado, vai ficar sujeito ao imposto de carbono, que a União Europeia está a trabalhar para imputar às empresas todas. Estas empresas não vão poder continuar a trabalhar assim. Estas empresas vão ter que deixar o seu ramo de atividade. As pessoas vão ficar no desemprego. O Sr. Engenheiro acha que os empresários desta região têm noção desse imposto de carbono para 2026? As pessoas em Portugal ainda não começaram a ter total consciência do perigo em que nós estamos a entrar no 2030 e das razões em que vamos entrar. Atenção que, em 18 de agosto último, este Governo, e muito bem, mete cá fora a Lei 50. E a Lei 50, de 18 de agosto de 2018, permite às CIMs e às autarquias fazer já um planeamento em projetos até ao 2020 para fazer candidaturas ao 2030 a seguir. Por isso, este período de 2 anos até ao 2020 para fazer determinados projetos, com as CIMs,
com todas as autarquias, envolve também redes rodoviárias, envolve também ICs, envolve estradas nacionais que foram desafetadas e que as autarquias não receberam. Temos de fazer aqui um trabalho com muita atenção, porque os homens das infraestruturas de Portugal vão estar condicionados neste processo. E as CIMs vão ter todas as possibilidades, vão ter que fazer rapidamente, como estão a fazer em Espanha e como já fizeram em França, os esquemas de coerência territorial, os planos de deslocações urbanas, as contas de serviço público para cada autarquia, que é feito ao nível de CIM, para depois o Estado definir as obrigações de serviço público, que é uma questão que está muito em cima e que houve muitas dificuldades nas áreas metropolitanas. Por isso, as dificuldades que houve nas áreas metropolitanas vão haver mais à frente nas CIMs, daqui a poucos anos, e as CIMs têm uma arma na mão neste momento, que é o 2030. Atenção, temos de estar todos muito atentos, porque as empresas, as autarquias e a sociedade precisa do 2030, mas começar a trabalhar já, meter alguns projetos no 2020 para ter um bom horizonte. E não se esqueça de uma coisa muito importante, a rede ferroviária que foi desafetada no Alentejo, ligação Porto Alegre, Estremoz, Évora, a superestrutura está toda enterrada, custa 1 milhão de euros por quilómetro, está lá feita. Essa já não precisamos gastar dinheiro. O que nos falta, dão-nos 85%, mais 10% do plano Juncker, e o Banco Europeu de Investimento dá mais 5% a juros zero. Isto permite às autarquias unirem-se neste processo e podemos ter, com um parque de painéis solares, podemos ter hoje em Berlim, hoje está a ser a Feira Mundial da Inotrans. Tenho pena de não estar lá porque me comprometi convosco e não estou arrependido disso. Estou a receber mensagens, está lá em exposição o tram-train, o comboio ligeiro, o LRT, como queiram chamar, com painéis solares. Isto quer dizer que a mobilidade no futuro entre Porto Alegre, Estremoz, Évora, Beja, é possível através dos painéis solares, sim. com estes novos modelos ou com o hidrogênio. Muito obrigada por esta visão. Vamos mesmo ter que seguir. Estamos a 3 minutos de encerrar esta sessão. Eu gostaria de também convidar os restantes convidados a dar umas últimas palavras, nomeadamente, eu gostaria de perceber, quer com o Dr. Carlos Paiva, quer com o professor Hugo, o Dr. Hugo Hilário e o professor Joaquim Mourato, quais as soluções gostariam, em jeito de conclusão, de deixar a esta audiência? Posso começar? Pode começar. Muito bem. Permitam-me então que aproveite esta oportunidade para dar rapidamente uma nota que vai para além da rodovia e da ferrovia e que tem a ver com as infraestruturas científicas e tecnológicas. Neste momento está em curso, está aberto um aviso do Alentejo 2020 para que o Sistema Regional de Transferência e Tecnologia do Alentejo se articule e trabalhe em soluções tecnológicas e científicas para a região. E existe esta parceria ao nível do Alentejo, mais de 20 parceiros, que já há algum tempo se sentam à mesma mesa e que discutem e encontram projetos complementares e que se articulam entre si. Portanto, este já foi um passo importante, que já não surgem projetos que se atropelam uns aos outros, e portanto já há este trabalho prévio. Receio que o conjunto de propostas que neste momento está em construção, que não tenha acolhimento na verba que está afeta, ou seja, a verba será insuficiente para responder a este conjunto de projetos que vai alterar profundamente a capacidade de resposta para a região, para as empresas, ao nível científico e tecnológico, bem como na incubação de base tecnológica. O que eu gostaria de deixar é que, neste momento, está em discussão o Orçamento de Estado para 2019 e seria muito, muito importante que algumas medidas que possam dar aqui uma viragem em termos estratégicos para o desenvolvimento da região Alentejo, que constassem nesse momento. Muito obrigada. Dou 30 segundos a cada... quer ao doutor... Pode ser, doutor Carlos Paiva. Temos mesmo que avançar. Bom, 30 segundos. Várias sugestões já foram deixadas aqui e, mais uma vez, reforçar a pertinência desta discussão e das temáticas aqui abordadas, porque são elas certamente que nos vão ajudar a construir ou a definir melhor até as nossas próprias estratégias em termos de desenvolvimento do nosso território. Uma reivindicação que é unânime à região e ao Alto Alentejo, à semelhança do Pisão, que é ir para Ponte Sor
neste contexto do desenvolvimento que está a ter, que é, para nós era fundamental, que é a conclusão do IC13, aproximar cada vez mais Ponte Sor à capital do país, não só pela questão da aeronáutica, mas também pela forte relação que há entre a indústria da transformação da cortiça, entre o polo de Ponte Sor e o polo de Cruz, que são dos dois polos maiores do país. Depois, e obviamente também, a melhoria do acesso à A23, e essa também já foi discutida aqui. Muito obrigada, Dr. Carlos Paiva. Temos que ser mesmo muito breves. 2 segundos, não é? Bom, finalizando, o que é que nós precisamos? Precisamos de rápidas ligações ferroviárias aos portos e a Madrid. Se tivermos isto, seremos certamente muito mais competitivos no mercado internacional. Uma última nota. Temos que também saber ver, ou pelo menos eu sei, que a forma como se discute estes temas desde o início de 2016, por aí, é incomparável com o que se passava antes. Portanto, eu não sei se estamos no caminho perfeito, mas estamos seguramente no bom caminho. Hoje não há temas tabus a discutir. E nessa matéria, a atuação, na minha opinião, a atuação do Governo tem sido essencial, porque tem que saber olhar para os problemas. O nosso tempo já terminou, eu só queria mesmo dar alguns segundos ao engenheiro Mário Fernandes, para, em jeito de conclusão, o que é que também gostaria de responder às questões que foram aqui colocadas. As questões que o Carlos Paiva acabou de referir, e também o Presidente da Câmara, o Hilário, são, nós temos consciência e conhecimento de que são importantes e estão, por isso constam dos planos de alto nível, mas enfim, a discussão sobre os ICs terá que ser feita, porque não temos capacidade para desenvolver tudo. Agora, conheço bem a questão que o Presidente da Câmara referiu. Eu, se me permitisse, Ana Filipe, era só os últimos 30 segundos para elogiar, no fundo, a atuação da plataforma. Já vimos que tem ideias, que tem iniciativas e tem uma coisa que não é tão frequente encontrar, que é grande capacidade mobilizadora. Portanto, não é fácil encontrar assim, a esta distância de Lisboa, uma conferência em que estão 3 ministros a falar. Ou, enfim, não tenho certeza se serão 3, pelo comentário que havia há pouco, mas pelo menos 2. Portanto, eu acho que agradeço, enalteço também enquanto alentejano, conto com a minha colaboração enquanto cidadão e, obviamente, nunca ferirei a minha lealdade profissional é absoluta, mas dentro daquilo que são as minhas competências, conto com a participação da IP naquilo que tiver ao meu alcance, meu caro Manuel Valadas. Muito obrigada. Eu só queria passar uma palavra também, muito rapidamente, ao professor Manuel Tão, em jeito de conclusão, professor. Eu queria apenas dizer uma coisa. Quando um dia alguém vos disser que a vossa região não justifica infraestruturas por ser de baixa densidade populacional e, como tal, não gerar viagens, não acreditem nisso. Porque hoje em dia aquilo que gera viagens é o potencial que essa região tem para oferecer a visitantes em termos de património ou em termos de património material e imaterial, e isso tudo se consegue com a maior ou menor facilidade e particularmente com a redução das distâncias de tempo. Se vocês fizerem uma viagem, como eu fiz a semana passada, num Intercidades para Évora, vocês iriam ver que o comboio não levava mais do que 10 ou 11 ou 15 passageiros portugueses. Mas ia cheio. Sabem quem eram? Eram ingleses, franceses e alemães. E a pergunta faz-se, como é que eu explico este tráfego com a população residente de Évora? Não explico. Explico com uma tarifa atraente e com 1h10 de comboio, que faz com que os mercados turísticos de Lisboa considerem Évora. É a mesma coisa. Quando eu vou ao Val do Douro e vejo os comboios cheios de pessoas, eu não explico isso com a grande metrópole em que se transformou a Vila do Pinhão ou a Cidade da Régua. Não é. É com aquilo que o Val do Douro tem para oferecer. E só não tem mais porque aquilo é uma linha internacional com uma fronteira que está fechada e que não se quer reabrir. Senão tinha 3 ou 4 ou 5 vezes mais tráfego. Era isto que eu vos queria dizer. Muito obrigada, professor. Desta forma terminamos este painel. Agradeço, obviamente, a participação e a presença aos nossos convidados. Espero que, de alguma forma, tenham ficado mais elucidados relativamente ao desenvolvimento das novas infraestruturas rodoviárias e à necessidade de reabilitação das infraestruturas ferroviárias. Obviamente, tudo isto no sentido de desenvolver e atrair o investimento para aqui, para a região do Alentejo. Da minha parte, muito obrigada. Aproveito, noutro tom, para informar que o almoço vai ser servido nas instalações do Centro de
de congressos e, à hora certa, 14h40, dá início à segunda fase também deste Congresso Melhor Alentejo. Muito boa tarde, bom almoço.